fragilidade, a cura da ferida, da fragilidade. Então, no lugar da ferida põe pereba. Pereba da fragilidade. Fica muito rítmico, né? Aí às vezes confunde. Então, lição 22. Ponto de partida da reforma íntima. Então, vamos começar aqui com um apontamento aqui do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a porta que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fosse essa imperfeição, poderiam se tornar instrumentos notáveis e muito úteis, à medida que, ao serem presas de espíritos mentirosos, suas faculdades se corrompem e aniquilam, e mais de um médium se vê humilhado por decepções muito amargas. Então vamos agora à dissertação aqui da nossa irmã Cidufor sobre isso. Mas esse lembrete aí é muito bom, porque ele serve de alerta, né? Para, não vou dizer para os médios iniciantes, porque tem médico que já tem um certo tempo, mas ao contrário do que está aí, ele se deixa levar pela vaidade. E a questão do orgulho, ele vem até disfarçado, porque o indivíduo não sabe nem que ele está sendo orgulhoso. Não, ele é um pouco mascarado, mas não deixa de ser uma vaidade, né? Atrapalha, porque o médium deixa de ser um instrumento do bem para deixar a janela aberta para uma possível até obsessão. Esse orgulho, que tanto se fala nos livros espíritas, eu acho que isso aí, sabe, é uma roupagem da falta de autoestima. Você tem a necessidade de se colocar como referência, você tem a necessidade de se expor, você tem a necessidade de criar um verniz social em cima da sua persona. Isso acontece por quê? Porque a gente esquece que a pessoa mais importante na nossa vida somos nós. Eu sou a pessoa mais importante no meu mundo. Quando a gente compreende isso com uma ampliação, porque até então conota de uma forma meio vaidosa. Eu vou fazer uma analogia aqui a uma planta. A planta, a raiz é a parte mais importante da planta. Se a planta tiver uma doença num galho, você corta o galho e a planta vai lá e volta a crescer. Às vezes a planta toda, da terra para cima, está podre. Tu cortou ali e ela volta a crescer. Mas a raiz é a entrada de fluxo, é a entrada de energia da planta. Se a raiz estiver ruim, a planta vai estar ruim. E a gente tem que ver que eu sou a raiz. Eu sou a raiz do meu mundo. Eu sou a parte mais importante do meu mundo. Porque quando a gente perde esse foco, a gente põe a importância no externo, no outro, na confusão, na família, no filho, no pai, na mãe, e a gente esquece, perde a referência de eu ser a pessoa mais importante. E quando a gente perde esse foco, a gente não dá o de melhor, a gente não faz o de melhor, a gente não cria o de melhor, a gente esquece que eu sou a raiz da minha vida, eu sou a entrada de fluxo na minha vida.
e o meu mundo que eu vivo, eu sou a pessoa mais importante. Então, quando a gente tem isso aí de uma forma bem aclarada, bem visível, a gente para de criar essas infantilidades do ego. É como o senhor Walter me fala, né? Como está falando aí do orgulho, que muito, né, estão perdendo muitos médios. Então, assim, né, o orgulho também, tem muitos médios que não deixam de ser médios, como o senhor Walter me fala, e ao invés de estar, né, com a energia, né, canalizada para o bem, está, né, com os irmãozinhos, né, atrapalhando, porque tem um orgulho de não querer estar aqui se expondo, né? E esse orgulho é uma infantilidade, porque nós estamos vivendo num mundo, sabe, de causas e efeitos em cima da nossa vibração. E a gente não acredita de uma forma cabal que isso é realidade. E continua. Talvez tenha uma falta de conhecimento. Aqui, né, estar aqui, fala, né, estar no meio, né, para muitas pessoas é um orgulho, é uma vergonha se expor, falar, porque a gente acaba falando, né? Então aí daí isso eu acho que orgulho, eu vi mais assim por esse. Aí... No nosso caso aqui, nós temos esse remédio, temos ao que recorrer, mas tem muitos centros mesmo, sabe, espíritos, que não tem esse cuidado na leitura, às vezes faz repetidas leituras que já penetrou no nosso eu, mas aquele plá, por exemplo, que essa casa aqui tem, de lá embaixo mexer o fundo da panela, isso aí bem poucas casas têm. Eu não vou dizer que não tenha outra, mas essa daqui, nós aqui corremos em cima da causa, bota o remédio em cima da ferida. Então depende muito, né, do médium que não tem essa oportunidade que nós estamos aqui, tem um salvo-conduto para que ele esteja sempre em estado de alerta, muita atenção. Porque aqui nós temos essa tábua de salvação, né? Mas nem todas as casas têm. É gozado, ontem eu estava lendo um livro da Irmã do Foro, e o título é Quem são os Espíritos Superiores? E no final os Espíritos Superiores são aqueles mais fraternos, mais amáveis. E ponto final. Entrar na politicagem da religiosidade, isso aí não é superioridade não. A gente tem que se policiar nesse interrelacionamento com o nosso próximo, porque a gente fica criando um verniz religioso e que isso aí não agrega em nada. Mas vamos aqui ao ponto de vista da nossa irmã Silfor. Desejar que a evolução espiritual seja feita sem educação emocional é querer entrar em uma casa pelo telhado. Se não soubermos dar nome à emoção que nos tortura, se não compreendermos a função iluminativa dessa emoção, se não reconhecermos a necessidade de orientação e apoio, faremos uma evolução espiritual com base apenas na contenção e na vigilância do pelotão de emoções que assombram nossa vida. Nesse sistema não existe emoções ruins ou negativas. O que existe é desconhecimento e falta de habilidade em saber o que fazer com o que acontece em seu cosmo emocional, ou seja, de não saber identificar o recado positivo de cada uma dessas emoções. O sistema de emoções foi criado por Deus para aprendizado e aprimoramento. O sofrimento é causado pela nossa ignorância de como lidar com elas e pela indiferença diante de seus processos internos que movimentam os sentimentos, os pensamentos e as atitudes. Fazer a reforma íntima somente por meio de aquisição de conhecimento e de participação nas atividades espirituais é uma pequena parte do caminho da iluminação espiritual. Que legal, repete isso aí, Cláudio. A gente fala muito de reforma íntima. Vamos ver o que é reforma íntima. Fazer reforma íntima somente por meio de aquisição
de conhecimento e da participação nas atividades espirituais é uma pequena parte do caminho da iluminação espiritual. Aí ela dá aqui três pontos aqui dessa educação espiritual. Muito legal, gente. Preste atenção. Honestidade emocional, o que seria? Reconhecer a emoção e dar-lhe nome. Outro, transformação emocional, o que seria? Saber orientar seus vetores de dor, as chamadas emoções tóxicas. E por último, saúde emocional. É uma interação consciente com todo o seu mundo emotivo, diluindo todo conflito e gerando equilíbrio. Olha, isso aí é como se fosse uma dieta espiritual com um lembrete de que nós, para ganharmos, temos que nos esforçar. Então, isso aí está bem claro, está bem orientado para que o cidadão, a cidadã não erre, porque é muito difícil evitar o erro. Mas nós podemos, aqueles que estão assim mais diante dos olhos, nós evitarmos. E se podemos evitarmos, nós já estamos ganhando. Deixa eu continuar, senão a gente vai perder o ponto de vista aqui que ela está dando, que não acabou o conceito não. Então vamos adiante. Então essa educação emocional é igual a 3 itens que foi lido ali. A educação emocional é igual à honestidade emocional, a transformação emocional e a saúde emocional. Aí ela continua, a reforma íntima sem essas atitudes é martírio e tormenta. A dor da dissimulação surge nesse limite, porque não nos aprofundamos até as raízes dos desequilíbrios e permanecemos na superfície deles, mantendo capas que encobrem nossa realidade e são molduras padronizadas de comportamento. Não é verdade? É verdade. Todo esse comportamento é uma mudança mais acentuada na forma de pensar e que não é seguida pela mudança na forma de sentir e agir. É necessário um triângulo de forças. Na base, o conhecimento, mais os relacionamentos sadios e no ápice, a cura emocional como um efeito da iluminação interior. Aí ele põe aqui um triângulo, né? Na base, os relacionamentos sadios e o conhecimento. E lá em cima, a cura emocional, que é igual à iluminação interior. E ela continua, com conhecimento, a criatura se motiva a avançar, a ser alguém melhor, entendendo um pouco mais de si próprio. Porém, são nos relacionamentos que se operam as verdadeiras transformações. Criar relacionamentos sadios, tanto quanto possível, é a meta para alcançar, por fim, a cura emocional. Todas as religiões e comunidades que aspiram o progresso espiritual necessitam eleger como tema central a educação emocional para relacionamentos sadios. É esse o campo de cura real e efetivo para todos os que abraçam com sinceridade os propósitos de evolução da alma para Deus, centrados nas bases do bem, os relacionamentos sadios na família ou comunidade abrirão horizontes de muita motivação para o conhecimento, a criação de laços sadios e a cura espiritual. Aí ela repete aqui, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade ao orgulho, porque é aqui a criatura menos confessa a si mesma. E ela continua, diante de um projeto dessa ordem, os médios e os colaboradores terão um bom começo.
se o tema estiver conectado com a sugestão de Allan Kardec, estudar o orgulho, suas variantes, suas expressões no comportamento e quais são as condutas que um trabalhador e um grupo pode adotar e aplicar diante das ciladas sutis do melindre, do personalismo e de outras manifestações do ego. Ela finaliza assim: esse é um excelente ponto de partida para a maturidade emocional e a segurança mediúnica. O orgulho é a principal máscara que acoberta a ferida evolutiva da fragilidade. Entendeu, Eli? Então, vamos fazer a prece inicial, Eli? Sim. Depois do manjar desse que vem do alto, nós aqui estamos mais como um aparato dessa energia. E nos leva, né, ao convite que estamos sendo convidados a esse momento, a esse banquete espiritual. Então nós fazemos a nossa oração em harmonia com o todo, principalmente, como foi dito aí na lição, bem antes, nós tivemos a companhia desses irmãos que nada mais são do que bem-amados, são fraternos diretos, são irmãos superiores. São superiores porque já não estão mais pela tutela, não estão mais pela batuta, não estão mais pelaquela condição de terra a terra. E nós, nessa condição, queremos crescer. Mas crescer como? Evitando os maus hábitos através do livre-arbítrio. Aos pouquinhos nós vamos chegar lá. Essa ajuda que vem do alto é para nos orientar. Nós viemos na Casa Espírita porque queremos superar, queremos melhorar, precisamos de melhorar, para que nós também possamos participar de uma outra dimensão desse mesmo grupo. E assim todos aqueles que são tocados pela mensagem do Cristo, através dos mensageiros, dos mediúnicos, nós estamos aqui para acompanhá-los, abraçá-los, porque é disso que nós precisamos. Que nesse momento, todos nós abrimos o coração, a nossa mente, e vamos vibrar as forças, as energias superiores, para que possa fazer essa limpeza psíquica no nosso ambiente, que já é preparado antes de nós chegarmos aqui. Mas cabe a nossa parte. Nós queremos, nós podemos, nós somos filhos dessa natureza, dessa mãe natureza. Portanto, vamos vibrar, vamos entrar em conexão com os espíritos superiores e nesse instante elevamos aos convidados, espíritos que aqui estão, e nós mesmos, a limpeza, a fluidificação da nossa água, que até então poderia ser algo comum, mas tratando-se de uma casa espiritualizada, o amor que nós dedicamos, a água, ela está contida nas energias do astral superior. Portanto, nós queremos lembrar daqueles que não puderam chegar até aqui, dos nossos lares, o que nós deixamos, parentes e amigos, principalmente aqueles amigos de última hora, que nós às vezes não estamos esperando, mas contamos com eles, e bem-aventurados sejam. Obrigado por tudo, obrigado por mais uma oportunidade. Nós, a casa, agradece a oportunidade dessa lição. E assim passa a palavra ao irmão Carlos. Então vamos primeiro aqui a questão do livro dos médios, que hoje é bem sucinta. Então estamos na questão 74, no item 3. Vou ler a primeira questão. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. E a terceira pergunta, esse item 74, estamos no capítulo 4,
teoria das manifestações físicas. Então vamos no item 3 da pergunta 74. O fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Então, antes de falar a resposta, Kardec, quando vai trabalhar uma propriedade que até então era desconhecida do meio, ele usa, até então, até hoje, ele usa a linguagem daquela época. Então, quando ele coloca aqui fluido universal, é porque era a única coisa que ele tinha como para trabalhar energia. Porque qual era o combustível daquela época para a luz, para uma porção de coisas que eles tinham daquela época? Era o óleo de baleia, era o querosene e alguns líquidos que criavam ali combustão. E por isso ele usa como o nome fluido, que nem a gente usou agora na prece, fluidificação da água. Isso é uma redundância, a água é fluida, a água já é um fluido, a água é um líquido. Então, quer dizer, a gente está usando, está igual os nossos irmãos evangélicos, que começam a falar conceitos do Antigo Testamento, a gente está a mesma coisa parelhando com Kardec. Ele usou aquilo naquela época porque não tinha como trabalhar outros conceitos. Era fluido, era o mais próximo de energia que temos hoje. Para mim é mais uma soma de caracteres. Então, aí por isso que ele coloca aqui o fluido universal, quer dizer, a energia universal é ao mesmo tempo o elemento universal. É o elemento universal? Resposta: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então a gente vai ver agora o Miramês ali dá uma ampliação. Mas isso aqui que eu falei aqui, a gente já estudou isso aqui muitas vezes. Isso aí é uma linguagem bem avançada, viu? Passou desapercebido. Então, vamos lá, capítulo 7, Livro dos Médios, segunda parte. Então, isso é alusivo aqui ao 74 e item 3, que a gente leu agora. Então, nesse capítulo 7, o título é Fluido Universal. O fluido universal é o elemento que circula por toda a criação de Deus, interpenetrando-se em todas as coisas. Ele é de uma sensibilidade incomparável em todas as suas transformações. O fluido cósmico é qualificado como matéria primitiva, se o podemos chamar de matéria. E assim o fazemos por não encontrar nome de maior simplicidade que esse, na conjunção das coisas sagradas após ser criado por Deus. É, portanto, criação de Deus, como já falamos, e não emanação proveniente, originado da personalidade incomparável do Criador. O hálito divino, enquanto vibrando na sua personalidade, criado pela sua mente poderosa, é a verdadeira matéria primitiva, sem nenhuma mutação, e ao sair em serviço universal, já se transforma em fluido cósmico, que sofrerá mudanças em cada rompimento das barreiras cósmicas. Ao aproximar-se dos mundos e das humanidades, torna-se éter físico ou magnetismo humano. Então isso aqui é muito importante a gente entender, que às vezes a gente cria formas, pensamentos, mas são tendências nossas. São tendências nossas, muitas das vezes inconscientes. Então, a meditação é uma coisa muito legal para a gente trabalhar, sabe, esse sedimento que está lá na nossa casa mental e que a gente, até então, de repente, até se desconhece.
Quer dizer, você tem o poder de trabalhar esse fluido cósmico universal a teu benefício. Teu benefício, né? E as tuas tendências, que nada mais são seus sentimentos ali. E a gente tem que entender, como foi falado aqui, aonde é a origem desse conceito que hoje está numa máscara grande aqui, que eu olho para cá, mas eu não consigo identificar o que é aquilo ali realmente. Porque eu me comprazo, aquilo me agrada. E aí eu procuro. Tem que saber quem é, aquele livro que eu estou vendo, tem que saber quem é o obsessor, quem está sendo obsediado, né? Porque se você está numa energia boa, tu não vai, né, entrar em conexão com ele, né? Então foi o que o senhor falou, né? A gente atrai pra gente, né, as coisas boas e as ruins. A questão de posicionamento, como a gente viu lá na Irmã Se For, né? De você entender, né, que você precisa fazer a coisa certa, né? Sim. O negócio é fazer. Fazer a coisa certa e pensar, né, também, né? Que a energia também. A doutrina espírita é a disciplinadora da faculdade mediúnica, no sentido de que os médiuns aprendam o valor de que possuem no que se refere às forças virgens da natureza, senão na movimentação para o bem desse fluido universal, que nos cerca de todos os lados e a sua essência se interpenetra em toda a nossa intimidade. Que a gente possa ter essa sensibilidade de viver essas forças virgens e não rotular de obsessão, né? As nossas intimidades interatômicas. As nossas intimidades, é que eu parei na intimidade, não li o outro lado da página, vou ler aqui a parte toda. Cerca de todos os lados. E a sua essência se interpenetra em toda a nossa intimidade interatômica, alimentando e se fazendo vida na expansão de todos os nossos valores, onde eles estiverem, em nome daquele que nos criou. Os fluidos que compõem a atmosfera espiritual da Terra acionam todos os centros de forças com o poder vibratório de estabelecer a harmonia em todo o nosso ser, vindo a ser, de certo modo, o molde dos nossos pensamentos, com a faculdade de assimilar os nossos desejos, que chamamos de sentimentos espirituais. Por aí pode deduzir como se formam as ideias na nossa mente, capazes de serem educadas pela nossa vontade. Esse é o nosso trabalho frente àqueles que já conhecem alguma coisa da ciência universal, nas sendas da jornada do despertamento para a vida, na multiplicação do tesouro interno do mundo da consciência. Vou dar uma paradinha aqui, que o maior problema é a gente ficar com vergonha da gente mesmo. E a gente não tem que ter essa vergonha. Se eu tenho um lado mais promíscuo, se eu tenho um lado mais mentiroso, desonesto, eu tenho que encarar, eu sou assim. Eu tenho que entender que eu, me identificando, eu vou me curar. Eu não me identificando, eu só vou criar sedimentos em cima daquilo, mas eu não acabei com aquilo. Eu só estou mascarando, botando uma porção de maquiagem ali dentro, ali em cima, e daqui a pouco eu não me reconheço, porque eu não quero olhar para aquele lado que ainda sou eu. A sombra não é para ser destruída, é para ser trabalhada, porque a gente está no mundo dual, o bem e o mal. É bom alguns ler aí sobre a filosofia de Manek, que é um filósofo que fala a doutrina maniqueísta, que fala muito do bem e do mal, essa luta, essa polaridade, e a gente fica muito preso a isso. Aquilo ali é legal, aquilo ali não é legal. A gente tem que vivenciar, a gente tem que entender esse maniqueísmo que está muito encruado dentro da gente, e entender que esse mundo é dual, mas eu não sou desse mundo. Eu tenho que encontrar a minha singularidade.
e não ficar, sabe, pulando de polaridade, daqui para lá e de lá para cá. Não, eu tenho que ser eu. É o que Jesus coloca lá no sim, sim, não, não. Então a gente tem que trabalhar isso, não trabalhar para os outros, mas eu trabalhar para mim, trabalhar comigo. É uma responsabilidade muito grande esse negócio de, às vezes, a gente falar, né, não querendo fazer o que a gente quer fazer, né? Porque, não sei, até se uma passagem de Chico Xavier de uma senhora que desencarna, ela chega lá, reclama no plano espiritual que ela foi muito maltratada pelo marido, e aí eles falaram, vai ter que reencarnar e voltar com ele. Ela falou, não, mas ele fez isso, mas você que permitiu, não tomou nenhuma atitude para que aquilo ela tinha que reencarnar e voltar para quê? Para que ela melhorasse e se posicionasse sobre o jeito dela, né? De aceitar tudo, né? Isso é muita responsabilidade a gente aceitar tudo, né? É o que eu coloquei aqui com essa noção da gente entender que eu sou o mais importante. Sim. Quando você absorve o problema da mulher, do marido, do trabalho, da família, você está colocando eles como o mais importante. Você tem que entender, até a gente entender que a gente pode até uma parte, aquela parte que você não consegue mais ajudar, e que não vai te prejudicar, e que teu caminho não é igual daquela outra pessoa, é uma confusão familiar que tu faz. Mas aí você é uma pessoa e aquela pessoa é outra pessoa, tu vai até uma parte, eu já entendi isso. Na outra parte eu não vou mais. O problema todo dessa coligação com o mundo do outro é que você passa a viver Sim. e vibrar Sim. as frequências dos outros. Sim. E o problema disso é que causa as nossas doenças. Porque às vezes a pessoa não quer aquela ajuda. Então, aí... Não, mas aí é que tá. Não. A gente não tem que saber se ela quer ou não quer, eu tenho que saber o que eu quero. Não, isso que eu tô querendo te explicar. Às vezes você entra naquela onda de querer ajudar uma pessoa que não tá querendo. A minha parte é só orar, porque não adianta eu me meter naquilo ali, que aquilo ali vai sobrar pra mim. Tanto você vai viver, você vai aprendendo, né? Então vamos continuar aqui. A alma tem vários caminhos a seguir. No entanto, em todos existe o peso representado pelas dificuldades, infortúnios e dores propriamente ditas. Fora disso, não há despertamento das qualidades morais da alma. É mais ou menos isso aqui que eu quis colocar, entendeu? Você entender isso tudo, porque você começa a baixar a sua frequência, você começa a acumular dores, problemas físicos, problemas conscienciais, por causa de você não vibrar na tua frequência, você está vibrando na frequência dos outros. E aí você passa a não dar o teu melhor, a não viver o teu melhor, a não ser o seu melhor, e sim ao mundo dos outros. Pode. Não, é interessante assim, né? Hoje a minha cunhada, né? Eu estava saindo, eu bloqueei ela, né? Porque ela só é uma pessoa negativa que só fala de morte. Aí meu marido virou pra mim e falou assim, você bloqueou na Cláudia porque ela é tão boa, você não é espírita. Eu falei, pois é, mas acontece quando... Ele falou, você não tem pena dela? Eu falei, não. Pô, sabe por quê? Ela procura isso. Eu falei, eu não vou ficar dando a minha energia que eu procuro melhorar para uma pessoa que se droga e fica o tempo todo tentando se matar. Então você acha legal isso daí? Então continue você. Então assim, né, as pessoas ainda criticam você por você não ser boa e porque não quer se dar com aquela pessoa que suga a tua energia. Ainda tem essa questão ainda. É criticado ainda. O julgamento das pessoas são assim. Mas você é espírita, você não tem pena não. É a natureza acudindo os seres em todas as suas necessidades. Qual que é Deise? Oi, Deise? Sim, você acaba se perdendo indo junto com ela. Esse é o problema. Vamos lá. É a natureza acudindo os seres em todas as suas necessidades. É Deus presente no máximo e no mínimo da vida imortal. Os medianeiros, começando na sua simplicidade de vida e de dom aflorado, são uma porta aberta para a luz e devem trazer o Cristo no coração, abrindo os braços à imensa lavoura da consciência, em um plantio de amor que, sendo semente de Deus, se desdobra ao infinito, multiplicando as infinitas virtudes para chegar à plenitude da fraternidade cósmica.
Aqui estamos valorizando a mediunidade e mostrando suas consequências, quando ela vibra com Jesus em todas as suas modalidades. Nossa ascensão, inspiremo-nos na grandeza dos espíritos superiores que trabalham em nosso favor permanentemente, para que adquiramos o conhecimento da verdade. Colocamos sempre um tópico evangélico nas mensagens, para que possas meditar e conhecer Jesus mais profundamente. Aí vai colocar aqui uma passagem aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 17. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Aí continua o Miramês. O ambiente do reino de Deus se encontra na suavidade do fluido universal, que tem o poder de fortalecer a consciência, quando a vida da criatura passa a ser pura em todos os sentidos. Ele é o portador dos pensamentos e de todas as criações dos sentimentos. E quando sabemos dessa verdade, não perdemos tempo em direção ilusória, mas servimos-nos do hálito de Deus para nele escrever as belezas imortais em que plasmamos o amor, a caridade e a benevolência. Vamos descrever a pergunta dita ao Espírito São Luís e a sua resposta sábia em o Livro dos Médiuns, no capítulo 4, número 74. Pergunta: o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Esse princípio elementar, em se expressando na matéria primitiva, escapa à dedução humana. E assim seja. Que show. Pô, Magal, encosta a sua porta, não vai lá fora não, que tá chovendo muito. Chuva, pensando que alguém de Salvador. Chuva. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo guia, ao nosso Mestre Senhor, nosso Cristo de Deus, Jesus. Mestre amado, agradecemos por mais essa noite estarmos aqui reunidos em Teu nome, trabalhando conceitos, desanuviando dúvidas e aclarando o nosso caminho à ascensão espiritual. É em cima desse objetivo que aqui estamos, é em cima desse objetivo que trabalhamos essa reforma, pois sabemos que o dia da transição chegará e queremos chegar para a pátria espiritual de uma forma centrada e, se possível, iluminada. E assim, por estar aqui e presenciar todo esse estudo, se alimentando do pão da vida, agradecemos ao Criador. Muitas graças. E em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para mais essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
valei-nos, Deus, todo o conhecimento que nós possamos alcançar, adquirir pela oportunidade doada, pela perfeição, pela natureza das forças superiores, compostas dos espíritos de verdade, trabalhadores incansáveis, que nos favorecem de uma maneira tal que nós aqui dentro dessa casa espiritual também somos um elo dessa corrente de participação no todo. Portanto, agradecemos a luz divina, que ela não está por baixo, ela está em cima, ao alcance de todos. Então, caríssimos irmãos, abrimos o coração, elevamos nossa mente, exercitamos a mesma, para que nós possamos atrair para nós, através do fluido terapêutico universal, a condição do remédio necessário para que possa, assim como a natureza vibra, atrai essa chuva para a limpeza do solo, nós também atraímos as energias para a limpeza psíquica, para a limpeza espiritual. Os irmãos que estão aqui presentes estão gratificados e nos gratifica também, porque é uma fórmula de unir os encarnados com os desencarnados, fazendo assim esse elo espiritual, conduzindo-nos à melhora através das observações a cada passo que nós damos. Então nós procuramos a nossa reforma. O que é a reforma? É a transformação, é a modificação, é o saber que nós éramos uma coisa, somos outro, estamos nos projetando para o amanhã. Assim sendo, contamos e queremos continuar com o apoio desses irmãos que incansavelmente estão sempre trabalhando. Muitos de nós não damos conta disso, mas é a verdade. Então, será divulgado dentro de pouco, nesta casa, a manifestação sobre o que devemos prosseguir, fazer, aquela bela intuição. E assim nós agradecemos a visita, a companhia, a intuição dos bons mensageiros de Deus. E assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma vez, Pai querido, por estarmos marcando a nossa presença, todo grupo, Senhor, nessa casa de oração, em busca da verdade, em busca, Senhor, das nossas melhoras, Pai querido, em busca, Senhor, da paciência, da tolerância, Pai, em busca da força de vontade, do perdão, de perdoar sempre nas horas que for necessário, Senhor. Nada é por acaso. Tudo que passa com cada um dos nossos irmãos é porque a necessidade é muito grande. É para experimentar até onde a sua fé, a confiança vai nos corações dos nossos irmãos, nos pensamentos dos nossos irmãos. Se realmente os nossos irmãos estão buscando de toda forma a sua reforma íntima, porque a escola está aqui, a escola está presente. Não existe só aqui nesta casa em busca da verdade. São milhares de escolas quanto essa, Senhor. E cada um dos nossos irmãos que caminham a essa escola, com certeza que a necessidade é muito grande. Muitas das vezes, maior, bem maior do que aqueles que não têm a oportunidade de caminhar. A necessidade se faz nos corações, nas
as mudanças, para auxiliar as mudanças dos nossos irmãos nos seus pensamentos, para testar se realmente os nossos irmãos estão aceitando de coração, entregando seu coração ao Pai Criador, confirmando, como que fosse um confessionário, o seu amor, confirmando de verdade a confiança, a sinceridade naquilo que vai em busca, que é esse aprendizado, se preparando até mesmo para quando daqui partir, ter a certeza da sua morada, daquilo que fez de bom e daquilo que fez que não agradou o Pai Criador. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus da caminhada de vocês. Obrigada, fiquem na paz do Senhor, graças a Deus. Eu estou com uma perturbação, Siri, que está